Salve, salve, futuro calouro! Seja bem-vindo ao Calorologia de História. Nosso tema hoje é um tema bem legal, nós vamos falar sobre Revolução Francesa. Eu vou correlacionar ela com um tema sobre climas, que é o tema desse mês, beleza? Mas antes de começarmos o tema, deixe o seu like, velho. Curta nossos vídeos, assine nosso canal e nós sempre te mandaremos notificações sobre vídeos novos. Então vamos lá, galerinha. Pensando Revolução Francesa. O que nós temos que entender sobre a Revolução Francesa? Primeiro, que a Revolução Francesa foi um movimento em que tinha por objetivo superar o que nós chamaremos de antigo regime. Superação, vamos mudar aqui, superação do antigo regime. Mas Davi, mas o que é esse tal de antigo regime? Não se preocupe, eu vou explicar para vocês. Antigo regime era a forma como a sociedade se organizava antes da Revolução Francesa. Uma organização pautada em alguns princípios que vocês já conhecem. Inclusive, nós já conversamos de alguns deles aqui no Calorologia. Então, quais são esses princípios? Primeiro, a ideia da monarquia absolutista. Aquela ideia de que o rei ele concentrava todos os poderes e na concentração de todos esses poderes, ele governava de forma autoritária. Então, essa monarquia absolutista incomoda a galera na França. Depois, o que mais incomoda essa galera ao ponto deles questionarem? A divisão de uma sociedade estamental. Essa sociedade estamental, no vídeo sobre a Idade Média, nós falamos um pouquinho dela, que é aquela divisão clássica em que você tem então clero, nobreza e os plebeus, ou primeiro, segundo e terceiro estado, beleza? Nessa sociedade monárquica estamental, o rei muitas vezes usa do seu poder em defesa desses grupos que estão aqui em cima, os grupos predominantes, beleza? E por último, nós temos um domínio muito grande de um pensamento teológico. Esse pensamento teológico, né, ele vai justificar, inclusive, toda essa sociedade desigual e autoritária. Né? E o que vai acontecer, o que vão ser os principais estimulantes para que as pessoas, então, questionem essa forma de viver, essa forma de se organizar? O principal estimulante será, então, o pensamento iluminista. O iluminismo, ele está diretamente relacionado com esse processo revolucionário. Tanto é, né, ou melhor, só revolução, tanto é que quando você pensa as consequências de organização de mundo pós-revolução, nós veremos então esses três modelos aqui sendo superados por uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar a vida. Exemplo, nós teremos então a ideia de divisão dos poderes. E agora, então, são três os poderes. A tríade entre poder executivo, legislativo e judiciário, em que nenhum desses poderes tem mais autoridade do que o outro, e eles se completam. Isso garante que ninguém, então, exerça um poder maior do que o outro. Então, nesse contexto, a forma como o poder executivo será pensado durante a Revolução Francesa se altera bastante, então depois a gente pode conversar sobre esse tema, beleza? Agora só precisa entender que há uma divisão de poderes. Depois, existe então a ideia do fim da sociedade estamental, e aí a ideia de uma igualdade jurídica. O que é essa concepção dessa igualdade jurídica? Literalmente nós teremos então aquela organização de sociedade em que ninguém pode ser tratado diferente de ninguém. Então, num processo judiciário, todos são iguais, né? Seja ele então um homem mais rico ou um homem mais pobre, tenha ele uma origem familiar mais de nobre ou uma origem familiar mais de artesão. Não interessa, todos são iguais, todos são cidadãos. A ideia vai ser inclusive essa. E por último, nós temos a substituição do pensamento teológico, um pensamento mais racionalista, um pensamento, então, iluminista. E é daí que eu quero puxar o gancho para vocês entenderem como que isso relaciona com o clima. Olha que interessante. Durante a Revolução, os revolucionários, eles desenvolveram um calendário novo, que vai ser chamado de calendário revolucionário ou calendário da Revolução Francesa. Qual que é a proposta desse calendário? Para início de conversa, ele tem uma inspiração muito grande de um anticlerical. Eita, palavra difícil. De um anticlerical, né? Então, o que quero dizer?
Ele tem como ideia, então, assumir uma compreensão de mundo mais racional e menos teológica. Então, ele é anticlerical. E ao ser anticlerical, ele vai ignorar aquela ideia de antes de Cristo e pós-Cristo, né? Essa divisão que nós usamos hoje. Vai assumir a ideia de antes da Revolução e pós a Revolução, no antigo regime e no novo regime, sacou? Bem legal essa proposta deles. E aí, dentro dessa ideia de superação desse anticlericalismo, né, nós teremos então o início de um novo tempo, uma nova sociedade que se inicia, uma sociedade então liberal, uma sociedade então mais racionalista, e que para pensar a organização do tempo, aí entra o clima. Olha que interessante, a base de organização do calendário, da divisão do calendário, vai ser uma base inspirada em ciclos naturais. Então, os meses vão deixar de ser, então, janeiro, fevereiro, março, abril, vão ter novos nomes, como brumário, como também vindins, como geminal. O que esses nomes querem dizer? Brumários, por exemplo, é o tempo do nevoeiro. Então é um momento então que não é tão legal para você plantar. Quando você pega então o tempo dos vindins, é a época da colheita de uvas. Então, nesse momento, nesse mês, você pode se dedicar então a retirar as uvas da sua parreira, né? E por último, o geminal é o mês então das geminações das sementes. Então é o momento adequado para você plantar. Então, olha que interessante. A compreensão desse novo calendário é uma compreensão muito arraigada nessa sociedade que ainda é uma sociedade rural e que precisa do clima para organizar toda a sua produção, toda a sua vida e até mesmo a sua sobrevivência. Então, mesmo que essa Revolução Francesa esteja discutindo esse caráter racionalista, desenvolvimentista, ainda presa nessa sociedade rural, ela usa o clima, ela usa os ciclos naturais para compreender toda a organização do tempo, né? Então, galerinha, eu agradeço mais uma vez vocês, espero que vocês tenham gostado bastante. Esse é o Calorologia de História, até breve!